Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Assistir aos jogos do Corinthians como visitante era uma rotina. Sim, pro Brasil inteiro. Belo Horizonte, por coincidência, nós fomos aqui do Vale do Paraíba, nós fomos com ônibus fechado, com sócios do Vale do Paraíba, em todos os jogos que o Corinthians fez dentro desse ano. Por coincidência, Belo Horizonte foi uma das cidades que nós fomos com ônibus fechado para lá, né? Então é uma cidade que a gente tá sempre presente, sempre acompanhando o Corinthians. A frequência nos estádios era tão grande que os companheiros de bancada se tornaram amigos. A intimidade ia além da torcida. A parceria ia além do resultado. Só que a união, para muitos, foi interrompida por um grave acidente. A torcida do Corinthians foi a Belo Horizonte em vários ônibus. Um desses ônibus retornava para o interior de São Paulo durante a madrugada. Se envolveu em um acidente, o motorista perdeu o freio e acabou capotando na serra que dá acesso ali a Belo Horizonte. As vítimas voltavam para São Paulo depois da partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. De acordo com a Agência Nacional de Transportes, a viagem era irregular. São 15 torcedores do Coringão do Chopp. Esse ônibus saiu de São José dos Campos e veio aqui para Minas Gerais. E aí a lista completa com 43 pessoas, integrantes da Gaviões da Fiel. E eles saíram de São José dos Campos, passando por Pindamonhangaba, Taubaté, Aparecida. E aí, no meio do caminho, eles pegaram alguns torcedores também. Inclusive, a informação que eu apurei aqui, que uma das vítimas fatais entrou no ônibus em Três Corações, aqui no estado de Minas Gerais. O veículo havia deixado Belo Horizonte durante a noite. Torcedores tinham acompanhado um empate entre Cruzeiro e Corinthians. O clima da volta era de festa, afinal, o clube alvinegro conseguiu o resultado no fim do jogo. O destino para as 43 pessoas era Taubaté, no interior de São Paulo, onde depois alguns dos jogadores seguiriam viagem para as cidades em que moravam. Só que o retorno para casa foi interrompido no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias. Tava no fundão, perto do banheiro. Aí a gente acordou com a gritaria de que tava sem freio. Eu vi o motorista passando rápido por 2 caminhões, 2 ônibus. E aí ele fez a manobra de jogar em cima do barranco para tentar. Acho que ele pensou que ia parar, mas do jeito que ele jogou, o ônibus tombou no barranco. Segundo os relatos, quase todas as pessoas dormiam antes do acidente na Grande Belo Horizonte. Só que uma parte delas acordou com o desespero do motorista. O ônibus estava sem freio. O que eu lembro é o seguinte, eu tava meio sonolento, pescando assim, não tava 100% ligado. Dali a pouco eu comecei a ouvir bastante gritaria de medo, né? O pessoal começou a ficar desesperado com o que aconteceu, o que estava acontecendo. E o ônibus indo muito rápido, seguiu muito rápido na estrada. E depois o motorista só jogou pro canteiro. Foi aí que o ônibus capotou. Capotou e depois disso eu lembro de eu abrir no olho, dando graças a Deus que eu estava com vida ainda. E saí. Me puxei para fora dos escombros do ônibus. Alguns dos sobreviventes contam que tentaram acordar os outros passageiros, ou até pular da janela, mas não houve tempo. Das 43 pessoas que estavam no carro, 7 morreram. Uma delas está internada em estado grave no Hospital Regional de Belo Horizonte. E depois ter que passar por isso, nossa, cara, é duro. Não tem nem palavra para descrever quão difícil é. Mas é isso. Quem sobreviveu acompanhou de perto o sofrimento da perda de colegas ou a emoção ao contar aos familiares que estava vivo. Falei primeiro com a minha mãe. Minha mãe que ligou pro meu pai para falar para ele. Minha mãe que também, na alegria de saber que o filho estava vivo depois disso e querer ver o filho logo, tá vindo para cá inclusive. Meu pai também preocupado, mas viu que eu tava de boa, tava bem, sem ferimentos graves ou que nada pior aconteceu comigo.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O que se sabe é que o veículo não estava autorizado para circular, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Até mesmo o tacógrafo, que registra a velocidade e distância percorrida do carro, estava irregular. O ônibus é da empresa CFV Martins Transportes, com placa de Jacareí. Ela foi contratada por uma subsede da Gaviões da Fiel no Vale do Paraíba, em São Paulo. O veículo ficou totalmente destruído. Vamos ter que aguardar aí o trabalho da perícia, né? Para poder confirmar se realmente tem algo a ver com problemas mecânicos, né? Os corpos das vítimas foram identificados e transportados com o apoio do Corinthians. A situação causou comoção nacional. O presidente Lula, em uma rede social, lamentou o acidente e disse que torce pela recuperação dos feridos. Ele ainda afirmou que o país precisa de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas. No futebol, diversos personagens se manifestaram, entre eles o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo. Venho aqui na minha rede nesse momento bastante triste na nação corintiana, o acidente que aconteceu com os torcedores do Corinthians, lamentável, um acidente que deixa toda a nação muito triste e me solidarizar, né, com os familiares das pessoas que foram embora, que partiram. A tristeza bate a gente porque os torcedores vão viajar, querem estar junto com a sua equipe, torcendo, participando, e de repente o acidente vem e deixa muita gente triste. Então eu queria me solidarizar com eles e a nação corintiana também. E todos nós estamos bastante tristes com esse acidente fatal aí. Muitos atletas também falaram sobre o assunto. O volante Gabriel Moscardo, natural de Taubaté, prestou solidariedade e desejou conforto aos familiares e amigos de quem perdeu a vida. Vítimas essas que apoiavam os jogadores até o último suspiro. Ele era corintiano, nático mesmo, inclusive até falava sempre para mim: pai, eu tenho que ser corintiano, porque até mesmo a data do meu nascimento é a data do aniversário do Corinthians, é dia 1º de setembro. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Salve o O que resta para nós é orar, rezar e, a verdade, não sei se vai ter justiça. Desculpa de falar isso, mas eu não enxergo justiça numa tragédia como essa. Uma tragédia.